Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho. Deixa eu falar uma coisa para você que tem nos acompanhado, que tem visto o nosso trabalho diariamente. Deus, Ele tem um propósito com o seu povo. O problema de algumas pessoas, pastora Rose, os que estão presentes, vocês que estão nos acompanhando, de não se conectar com Deus, o problema é a língua e os olhos. Às vezes as pessoas, elas veem muito a aparência, pastora Rose. Às vezes as pessoas, elas não conseguem ter discernimento de entender que o que Deus quer fazer é muito maior do que aquilo que ela busca. Deus, Ele me chamou, Ele te chamou, meu amigo e minha amiga, para um reino eterno. Nós estamos aqui passando um momento. A vida, ela é como uma fumaça. E muitos têm perdido ela por falar demais ou por olhar demais. Os seus olhos destrói você. A Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo estará em treva. Mas por causa de que o meu corpo está em treva? Que a Bíblia diz, pelo que eu falo. O poder da palavra, ela... Acabamos de fazer o que agora? Acabamos de fazer o que agora? Buscar o Espírito Santo. Talvez você não sentiu nada. Mas se você creu, você vai ver o resultado. Amém. A fé é uma certeza do que eu quero, não é do que eu sinto. Se eu creio, em breve eu vou sentir. É assim que funciona. Primeiro eu tenho que crer, para depois eu receber. Não é igual o mundo. Eu vou receber quanto? Quanto que é que eu vou receber para poder trabalhar? Quanto que é? Não. Com Deus primeiro você trabalha, depois você recebe. Então quem vive desta maneira, eu vou receber quanto? Primeiro, é porque são pessoas materialistas, são pessoas naturais. E se você não guardar esses dois sentidos cruciais, você se perde. Tem muitas pessoas que se perderam porque elas não guardaram o que os olhos dela viram. A Bíblia diz que tinha um homem, eu esqueci o nome dele, filho de Noé. Ele só precisou, pastora Rose, ver Noé nu para ele ser amaldiçoado até o dia de hoje. Só precisou isso.
E muitas das vezes, as pessoas, quando vê a nudez do homem de Deus, da mulher de Deus, não é nudez pelado não, pessoal. Nudez é uma atitude, por exemplo, uma grosseria, uma brincadeira, e ela acaba perdendo o foco da comunhão dela com Deus. Ela acaba perdendo o foco dela e achando que ele não é de Deus. A pastora Rose até postou um videozinho no meu privado hoje, que eu achei por direito botar no grupo, um homem de Deus falando sobre aqueles que falam de quem é de Deus. É muito perigoso. Então, às vezes, aquilo que você tanto quer está na mão de quem você não gosta. Aquilo que você tanto quer está na mão de quem você não gosta. A bênção de Deus para a tua vida está na minha mão, meu amigo. Está na minha mão. Está na mão da pastora Rosa. Está aqui. A bênção está aqui. A gente tem dado para quem quer. Acabou esse negócio de ficar dando a bênção para quem não quer. Não. Então, é por isso que você tem que ter o quê? A Bíblia diz que nós não devemos julgar segundo a vista dos nossos olhos. Se você olhasse Jesus hoje, talvez você não aceitaria seguir ele. Porque Jesus, a Bíblia não diz que ele era lindo. A Bíblia não diz que ele era um espetáculo de lindeza. A Bíblia diz que ele não tinha aparência. E aí? Ele não tinha aparência. Mas quando aquele homem abriu o quê? A boca, meu amigo, a multidão se sentia acesa, atraída a ele. Ele tinha o poder de atrair as multidões. Por causa de quê? Porque ele usou o poder dele, não é? De Deus, não foi? Não, ele não podia usar o poder dele de Deus. Ele deixava quem usar ele? O Espírito Santo. Olha só, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, deixando o Espírito dele usar ele. Aleluia. Olha só, ele não poderia usar o poder dele, mas não usou. Ele se deixou ser guiado. Será que você tem se deixado ser guiado? Será que você tem se deixado ser guiado pela voz de Deus? Ou você ou eu tem feito do nosso jeito? Como é que eu sei que eu estou fazendo do meu jeito, pastor? É quando não tem resultado. É quando eu não tenho paz. Eu não tenho alegria. Pastor, eu vim à igreja, eu faço a obra de Deus, mas eu vivo perturbado. Eu vivo perturbada. Sabe? A minha maior segurança é quando eu estou dentro da igreja. A minha maior segurança, eu tenho paz quando eu estou dentro da igreja. É porque você não deixou essa palavra entrar dentro de você. Porque essa paz não é para estar no pedaço de um quadrado. Ela é para estar dentro de você. Você sabe por causa de que o diabo tem ódio de mim e ódio de você? Você sabe por causa de quê? Quem é que sabe? Não sabe. É porque Deus mora dentro daqueles que acreditam nele. Você crê em Jesus Cristo. Se você acredita... Deus, ele nunca entrou dentro dos anjos. Mas ele entra dentro de mim, entra dentro de você. E vive. Vive dentro daquele que crê nele. Aleluia. É por isso que ele diz, recebereis poder. Poder o quê? De levitar a pedra, não. Poder de não mentir mais.
Porque o diabo cria situações. O diabo cria. Ontem ele tentou criar uma. Mas Deus frustrou. ele está amarrado. Ele tenta para você mentir, para você roubar, para você magoar, para você ferir. Essa brincadeirinha tá fedendo. Não. Isso tudo é um diabo que bota na cabeça de vocês. E fulana tá fedendo, não come nada dela não, que é nojento. Isso tudo é um diabo. Por quê? Porque ele sabe, se ele quebrar a unidade, ele entra dentro. E a força de trabalho? Não, o trabalho continua. Quebra, entra dentro. Porque se quebrasse a força do trabalho, não tinha trabalho. Não tinha trabalho. Vamos pensar? Aham. Se quebrasse a força do trabalho, não tinha trabalho. Ah, eu não vim hoje, pastor. E aí? E a obra anda só se for contigo? Não, meu amigo, a obra anda com o Espírito Santo. Ele que faz. Não tem essa. Jesus, ele fez a obra com 12. Ele não fez a obra com 1 milhão de pessoas, não. Ele não tinha uma igreja com 1000 pessoas, não. Ele tinha 12 discípulos e não tinha igreja o quê? Nenhuma. Nós ainda temos um quadradinho que cabe o quê? 30 pessoas. Aqui embaixo, lá em cima, cabe 100. E aí? Estamos na vantagem. Ele não tinha igreja. Então você tem que parar, ó, Ler a Bíblia e pensar. despertar a sua cabeça e pensar. Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei, se efetuará. Então esse negócio de mimimizinho um para cima do outro, isso é tudo demônio. Isso significa que você está conectado com quem? A fofoca. E já tem uma lei, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. Você vai pagar. Fale mal de mim. Fale mal do fulano. É só ele ir lá na justiça comprovar que você falou. E você vai pagar. Que maravilha! Não é? Que delícia, né? Então, para quem gosta de uma fofoca, tá lascado, tá ou não tá? Então nós precisamos, ó, guardar. Fale coisas boas. Se você sabe que a palavra tem poder, por que você usa ela para o mal? Por que você usa ela para destruir, para ferir? Às vezes é necessário você ferir uma pessoa. Você sabia disto? Vamos lá, eu me machuquei uma época atrás com essa mão apodreceu, quase que eu morri. Eu ia para o outro lado, mas Deus me deu uma oportunidade. 15 dias no soro não, meu nome, antibiótico. Evangelizei. Eu ganhei bastante almas lá. Para curar, precisou fazer o quê? Ferir, meteu no escovão, vai. Que isso, é assim mesmo? Tem que tirar o podre. Se você não tirar o podre de dentro de você, não vai nascer o quê? O novo. Você tá vendo porque o Espírito Santo não consegue fazer uma nova criatura nas pessoas? Porque ainda existe o que dentro dela? O podre. O podre por causa dos olhos, o podre por causa da boca. Você vê, quarta-feira falamos de quê? Da pá? Hoje nós estamos falando da boca e dos olhos. Olha só o poder. Se o diabo ele dominar sua boca, os seus olhos, ele controla os seus pensamentos. Ele só precisa disso. Porque ele vai fazer eu ter maus olhos com o Tiago, com a Thaís, com a Jennifer e com o Inácio. E se eu tiver maus olhos com todos vocês, a obra continua. Mas não vai haver progresso entre nós. E não havendo progresso, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele não atua. Ele não atua. Ele diz, aonde tivesse 2
ou mais, ele... Está nela. Mas se os dois tivessem o quê? Conectado. Comunhão. O que é conectado? Mesma língua, mesma palavra, mesmo propósito. Às vezes nós estamos juntos, mas nem todo mundo está com o mesmo propósito. Nem todo mundo está com o mesmo propósito. Porque às vezes o propósito não é desenvolver, o propósito é atrapalhar. Você vê quantas pessoas que viviam no nosso meio e nós acreditávamos que estávamos para somar. E o fruto mostrou que era para o quê? Atrapalhar. E o próprio Deus que... Quando Deus remove, meu amigo, É ele que faz. não tem jeito. Ninguém mais consegue tocar. Ninguém mais consegue resolver. Se foi Deus que tirou, não resolve. Não adianta. Por quê? Porque o que ele fecha, ninguém abre. E o que ele abre, ninguém fecha. Então você tem que aprender a usar o poder da palavra ao favor de você. Ah, pastor, eu vivo uma vida fina. Calma aí, o que tem a ver, pastor, a vida financeira com o Espírito Santo? Vamos chegar lá. Eu vivo uma vida financeira quebrada. É a palavra que você determina. O que você determina cria um campo de ação sobre a sua vida. Cria um campo de ação sobre a sua vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós delegamos a bênção e em seguida estamos delegando o quê? A maldição. Retirando a bênção. Abençoou, ralou, se desgastou e depois destruiu. Depois destrói o que você mesmo construiu. Então isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha só. Não adianta eu pregar para você se você não praticar. Não adianta eu pregar para você se você não viver. Viver, como é que é viver? Guarda a sua boca. Vamos lá, eu quero resposta de cada um. Guarda a sua boca e os teus olhos. É o tema de hoje. O que significa viver isso? Vigiar no que fala. Vigiar no que fala e não ter maus olhos. Com o próximo. E você tem vigiado? Hã? Você tem vigiado? Você tem vigiado, minha amiga? Você tem vigiado? Com os seus olhos, com o que você fala? Você quer saber se você tem vigiado? É quando você chegar hoje. Lá de dentro eu estou no espírito. Os meus ouvidos filtram cada conversa. E a gente sabe quem está com problema e quem não está com problema. Esse é o poder do Espírito Santo. Ninguém consegue enganar um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ninguém, pessoal. A Bíblia diz que até os eleitos, o anticristo ia o quê? Tentar enganar. Tentar. E muitos vão conseguir enganar. Mas aquele que está conectado à videira, ele não se engana. Porque o Espírito Santo, ele ilumina. Ele testifica. Como é que é testificar? Vamos lá, eu vou te explicar o que é testificar. Você está vendo aqui? O celular, ó. Ele está carregando, né? Sim. Apaguei a tela. Como é que eu vou saber que ele vai carregar? Ó. Testificou. Olha lá, apareceu lá 96% e acendeu o quê? A luz. Acende uma luz. Mas se você tá podre por dentro,
A luz até acendeu. E você faz o quê? Tá nem. Eu quero é falar mal mesmo. Eu quero é detonar. Já que ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou arregaçar. E vai ficando podre, podre, podre. E a podridão atrai quem? Demônios. Aí você vive um lar perturbado. O lar não tem paz. O lar não tem harmonia. Você está entendendo? Por quê? Porque tem um que está liberando uma energia errada. Então, o que nós temos que fazer para que o nosso lar, o nosso trabalho, as nossas amizades na igreja, elas venham desenvolver? É liberar todo mundo a mesma energia, a mesma alegria, o mesmo propósito. Aleluia. Agora, se você não lê a Bíblia, você está lascado, meu amigo. Você está se alimentando de quê? De carniça? Está se alimentando de quê? Se você não lê Bíblia, se você não se alimenta dos nossos vídeos, eu já coloco vídeo de outros companheiros de trabalho lá, muitas das vezes no grupo lá, porque eu sei que se eu botar o nosso, você não vai ver. Você não vai ver. Aí, para tua curiosidade, eu boto o das pessoas que a gente respeita. Que a gente sabe que é homem de Deus. Aí, quando você vê, ó, pancada. Mas é aquela pancada que, caramba, era comigo. Mas, continua o quê? A viver. E não muda. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Tô lá no site de terça-feira. Se você tá entrando no site de terça-feira, ó. Se você tá entrando no site de terça-feira e não tá conseguindo visualizar nada, é porque o site está em construção. Nós estamos mudando algumas coisas. Estamos no site de quarta-feira. Diz assim, ó. O tema é esse. Guarda a tua boca e os teus olhos. A boca e a língua. Provérbios 18, 21. Olha só quantas vezes aparece na Bíblia a palavra boca. No Velho Testamento, 440 vezes. No Novo Testamento, 75 vezes. Isso com algumas traduções diferentes. Se você entrar no site lá, você não vai precisar me criticar o meu vídeo. Provérbios 18, 21. Diz assim, ó. A morte E a vida estão aonde? no poder da língua. Da sua língua. A morte e a vida está no poder Da língua. da língua. Se eu sei, pastora Rose, que Deus, quando olhou para a terra, viu ela sem o quê? Forma e vazia. Sem forma e vazia. O que é uma pessoa sem forma e vazia? Não tem vida. Não tem nada. Não tem nada para dar. Ela é oca. Ela é um zumbi na terra. Jesus, quando ele viu a terra sem forma e vazia, a Bíblia diz que o Espírito Santo fazia o quê? Pairava sobre as águas. Esperando o quê? Uma palavra. Uma palavra ele esperava.
Deus olhou e falou assim: haja luz. Luz é o quê? Luz é o quê? Testificação. Haja luz. E houve luz e o celular começou a carregar. Quando há luz dentro de você pelo poder da palavra de Deus, e se você lê a Bíblia e você pratica o que nós pregamos, porque a Bíblia ela só vai ter efeito na tua vida se você lê ela. Se você não lê Bíblia, como é que o Espírito Santo ele vai pairar sobre você? Não vai. Quem é que vai pairar sobre você? As trevas. A Bíblia diz o quê? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Não, Iluminado. bom não. Iluminado. Haja luz. Se os teus olhos forem mal, o que paira sobre você? As trevas. Treva, vazio. A pessoa vazia. Angústia. Ela é carente. Sabe, uma pessoa carente, ela mente, ela causa intriga, ela fere, ela maquina maldade. Por quê? Porque ela está nas trevas. Quando ela tem luz, luz com luz, gera luz. Treva com treva, gera treva. Então, a palavra, ela, a morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. Tá aí, meu amigo. Tá vendo por que você não prospera? Tá vendo porque tu vive uma vida sem sentido? Será que você tem usado o poder da palavra? Será que nós temos usado o poder da palavra? Esse é o problema. A gente só vê dificuldade. Que dia que você me viu aqui, com exceção de um dia desse aí que eu falei aí, falando de dificuldade? Que dia que você me viu? Não tem dificuldade. Não tem. Mesmo não tendo, a Bíblia diz que Deus falou o quê? Olhou para aquele vazio e o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, esperando o quê? Uma palavra. O Espírito Santo ele fica pairando sobre você, Noite e dia. esperando. Eu vou entrar. Olha, hoje eu vou fazer parte. Hoje eu vou morar. Ela deu ouvido à mentira. Olha lá, ela falando mal da outra. Falando que a outra é fedorenta, que a outra é suja. Ele faz isso. A Bíblia diz que ele fica parado? Não. Ele paira, procurando almas, para poder fazer parte da história dela. E quando ele encontra, ele entra. E isso ele vai replicando. Jesus, ele criou 12 discípulos. De 12 veio 70, de 70 veio 500, de 500, dominou o mundo. Vocês estavam falando aqui do país mais populacional. Claro que é a China. A China é um dos países mais antigos que existe. 1 bilhão e meio de pessoas, se eu não me engano, tem lá. Por isso que é o país que é o dragão vermelho. Se você lê Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Aí ele diz assim, ó:
A morte e a vida estão no poder. Não está na língua. Está no poder da língua. Não está na língua. Primeiro está em quê? No poder. Eu tudo posso naquele Que me fortalece. Quem está te fortalecendo? A mentira? O engano? A falsidade? Ou a verdade? Quando eu tenho verdade, eu tenho ânimo. Quando eu não tenho verdade, eu ando deprê. Nada tá bem. Eu posso comer a melhor carne, a alcatra, a picanha, que eu vou estar comendo uma borracha. Porque eu não tenho vida. Posso ter o do bom e o do melhor. Mas eu daria tudo por um pouco de paz. E às vezes aquele lá tá comendo arroz, rindo, brincando. Meu Deus, Deus bota a gente no deserto mesmo, rapaz. Tu é maravilhoso. Graças a Deus pelo arroz, Senhor. Obrigado. Por quê? Porque tá cheio da presença. Agora, sem a presença, até o perfume mais cheiroso fede. Até o perfume mais caro fede. Por quê? Porque tudo é onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Se ele domina os seus olhos e a sua boca, ele domina a sua mente. Aí você passa o quê? A mentir. A arrumar problemas aonde não tem problema. Justamente por quê? Porque você não usa esse poder. O poder está onde? A vida, ó, a morte. O que é morte? Morte é tudo aquilo que traz desgosto, amargura, fel, no poder da língua. A vida está no poder da língua. Por que o poder? Porque não poderia só ser língua. Porque é um poder. Tudo é um poder. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diz o fraco que eu sou forte. É melhor um bocado tendo paz do que comendo o boi selvagem ou a carne mais cara perturbada. Salomão descobriu tudo isto. Aí diz mais assim, ó. E o que bem, o quê? Utiliza. Comerá do seu fruto. Bem, utiliza. Primeiro eu tenho que fazer o quê? O quê, meu amigo? O bem. O que é o bem? Servir meu próximo. Se eu sirvo o meu próximo com alegria, com paz, com prazer, eu estou fazendo o quê? Um bem. E a Bíblia diz que eu sei que tem que fazer o bem, não faço, eu cometo o quê? Pecado. Olha aí. Pecado não é só mentir, não é só roubar, não é só matar. Pecado é saber que eu poderia fazer e não quis. Pecado é eu saber que poderia ter chegado cedo e não quis. Pecado é eu saber que eu poderia ter ido naquele dia e não quis. Pecado. Buscar a Deus não é quando a gente quer não, pessoal. No dia que você quer não faz diferença. Quero ver no dia que você não quiser. Quero ver no dia que você não quiser. Aí você vê transformação que nem ontem. Aí você vê o milagre como ontem. Não é? Tinha nada, né? Tinha nada. Você vê que coisa linda aquelas crianças cantando
Não é? Tudo aquilo ali apareceu na hora? Como é que foi? Foi feito no meu. Gente, eu fiquei a madrugada vendo aquele vídeo repetitivo, eu fiquei olhando. Eu falei, meu Deus, olha só! Olha só isso! E eu ali com um sorrisão e Deus vendo a minha alegria. E eu fiz o vídeo, botei um bocado de efeito. Olha, joguei pro YouTube, joguei pra lá. Eu falei, Senhor, faça viralizar esse vídeo. E por quê? Porque teve sacrifício. Você vê que coisa maravilhosa? Pastel com queijo e presunto, meu amigo. O que é isso? Isso é coisa de luxo. Não é? Não é qualquer um que tá podendo comer pastelzinho com queijo. Não é? E Deus, ele... E sem recurso nenhum. E Deus, ele honrou. Aleluia. Deus, ele exaltou. Não é? Deus é poderoso. E foi lá, na correria de tudo, fizeram as 5 letrinhas e Deus trouxe as crianças certas. É aqui, ó. Trouxe as crianças certas, ó. Isso aqui eu quero que se repita, pastora Rosa. Eu gostei muito. Bota sempre a Laurinha na frente. Olha, o Espírito Santo, quando viu aquilo ali, ele se alegrou. Houve festa no céu. Eu senti a presença. Ele se alegrou. Então, por quê? Porque no poder da língua, o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Aí você, poxa, tanto sacrifício, pastor Ivanildo, do 3 em 1, de ontem. Qual foi o resultado? O resultado é que o Espírito Santo se alegrou, meu amigo. Se o Espírito Santo se alegra, meu amigo, pode esperar que vai vir coisa aí. Tá chegando coisa boa. Eu creio. Tá chegando resposta. Louvado seja o Tá nome chegando do Senhor. batismo com o Espírito Santo. Eu creio, Deus. Por quê? Porque Tá chegando o batismo. vocês têm que aprender a confessar. Glória a Deus. O papel do pastor é delegar. E vocês têm que praticar. Praticar. Deus vai me honrar. Deus vai honrar. Tenho certeza, eu estou passando por isso daqui. Eu tenho certeza que isso daqui, o Espírito Santo está permitindo para eu ter uma experiência. Eu vou ganhar milhões de almas com essa minha experiência aqui, ó. Eu passei por isso daqui, ó. Mas eu não me titubeei. Eu não neguei Jesus. Eu não menti. Fizeram de tudo para eu mentir. Eu não menti. Fizeram de tudo para eu roubar, mas eu não roubei. Fizeram de tudo para me enganar, mas eu não enganei. É assim. Quer ver? 5 anos nós temos de ministério. 5 anos, meu amigo. 5 anos que a gente não desiste. 5 anos. Nunca desistiu. Se vocês verem o que tem de conteúdo, meu amigo, só do 3 em 1, nós temos 12 mil. Deixa eu ver. 12 mil? Mais de 15 mil fotos das nossas reuniões. As nossas reuniões misturado com evangelização e futebol, nós temos quase 170 reuniões. Ativa, progressiva, nunca falhou em nada. Deus não falhou em nenhum desses 4 anos do 3 em 1. Ele nunca deixou faltar nada para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem vocês menos sabe quem é o que mais abençoa o 3 em 1. Quem você não dá nada, é a que abençoa. Você está por fora. É porque a gente não está falando mais, mas eu vou começar a citar. Porque às vezes as pessoas,
elas julgam sem o quê? Bem, Sem saber. Sem saber. Sem saber. Às vezes você julga sem saber. E é onde você perde a sua o quê? Oportunidade. Aí diz assim, ó. No versículo 22. no versículo de número 12, 8. Para mim terminar. Ainda em Provérbios? Não, toma número. Ah, tá. Números. 12. Não, eu também entendi. Por isso que eu perguntei se era ainda em Provérbios. Perdão, Tiago. Não, Thiago, é o Tiago do... Ah! Tiago 12:8. Tá, parece que- Tiago 3, 5, 6. Tiago 3. Amém. Se você pegasse a Bíblia e lesse dois versículozinhos por dia, olha, Oi. tenho certeza que a sua saúde espiritual estaria muito, muito melhor. Tiago 3, 5 diz assim, ó. Vamos logo ler do versículo 1. Meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres. Presta atenção. Presta atenção, que isso aqui é crucial. Meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Olha aí, ó. Aquele que diz que sabe. Eu fiz teologia do 4º grau, do 5º grau. Você vai ser muito mais julgado, meu amigo, do que eu que não li a Bíblia toda ainda. Em 28, 30 anos de evangelho, eu não li, eu não consegui ler a Bíblia toda. Eu acho que eu não consigo, né? Jesus volta e eu não consigo. Eu nunca tentei. Porque eu sei que se eu ler a Bíblia toda, eu vou ser obrigado o quê? A praticar tudo. Então eu prefiro no pão nosso de cada dia. O que eu aprendo, tudo marcadinho, ó. É o pão nosso de cada dia. Aí eu vou pratico. E vou e pratico. Amém? Amém. Aí diz aí, ó. Meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. 2. Porque todos tropeçam em Palavras. muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Viu? Se eu não tropeço no falar, eu controlo, me domino. Aí diz aí, ó. 3. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigiremos Todo o seu corpo. Viu? Se o diabo conseguir controlar a sua língua e os seus olhos, ele controla o quê? Somente. Sua mente. É aonde ele vai fazer você desejar o mal para as pessoas. Ele vai desejar que você deseja que aquilo ali não venha a dar certo. Ele vai fazer você não ter compromisso. Poderia estar lá, mas não quis. Ele vai querer controlar você todinho. E você vai achar que está o quê? Bem. Bem não, certo. E a consequência vem pós. Não tem aquele namorozinho quente, né? O namoradozinho, né?
em vez de ler a Bíblia, trocar uma ideia, né, que nem a gente, né? Era tanta Bíblia que a Bíblia foi o que separava a gente. Tentava tocar, a Bíblia falava. Então é o que controlava nós. Era o quê, pastora Rose? A Bíblia. Era a Bíblia de dia, noite, de dia, de madrugada, noite. E não tinha celular, não. Era Bíblia. Tentava Bíblia. Por quê? Porque você estava conectado com a palavra. Amém? Amém. Mesmo a gente conectado com a palavra, a gente peca. Imagine quem não lê. Quem não lê? Quem não medita? Né? Aí diz aí, ó. Observe igualmente os navios que, sendo tão grande, é impelido por um vento forte. Ventos fortes são dirigidos por um pequeno leme, levando para onde o piloto quer. 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vem com uma fornalha, incendeia uma grande floresta. Você vê, a língua ela tem o poder de criar um problema. Aonde não tem problema. Você não tem o que falar, meu amigo. Fecha a boca. Não tem o que dizer? Fecha a boca. Tem até um camarada lá de uma rede social aí que ele não tem o que falar, fecha a boca. Ele canta, né? Um pretinho sem dente nenhum. Mas a linguagem do cara é essa mesmo. Se você não tem o que falar, fecha a boca. Faz que nem a Thaís, né? Eu observo a Thaís, ó, 4 anos. Não tem o que falar, a Thaís faz o quê, Rosa? Boca fechada. Todo mundo se gabando, falando e blá, 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 blá. Mas em casa é o terror, né, Thaís? Em casa, os cão que sabem. Enfim. Bota pra correr. Não sobra nem o cheiro, né? Aí diz assim. Me achou. Me achou. Deus revela, rapaz. Tô te dizendo. Aí diz assim, ó. 6. Ora, a língua é um fogo. A língua é o quê? Fogo. É um fogo. É um mundo de quê? De maldade, iniquidade. Então quer dizer, toda a maldade está na ponta da língua. Toda a maldade, se você não se controlar, ela vai fazer você falar. Ela vai fazer você falar. Vai fazer você criticar, questionar, julgar. Porque ela tem esse propósito. Porque ela é guiada por quem? Por quem, pessoal? Não, pelo coração. Você quer saber o que está no coração de uma pessoa? É o que ela fala. Você é o que você fala. Você é o que você compartilha. Você quer conhecer uma pessoa? Vai na rede social dela e vê o que ela compartilha. Ih, pastor, só besteira. Ela é o que está dentro dela. O que ela vive é o que ela o quê? Compartilha. Coisas sem sentido. Coisas insignificantes. Coisas infrutíferas. Sem nexo. Sem nexo. Não bate. Não bate. Entendeu? Aí diz aí, ó. Fogo é um mundo de maldade. A língua está sitiada entre o menor o quê? Membro do corpo, do nosso corpo. E contamina o quê? O corpo inteiro. Você tá vendo? Eu tô com dor aqui. Eu tô com cólica. Eu não consegui hoje não, mãe. Mãe, eu não consigo. É a língua. É a língua.
Pastora Rose, eu dormi. Eu estava precisando, eu dormi. Quem foi que te delatou? A língua, tua própria boca delatou você. Por quê? Porque o que você estava fazendo era mais importante. E às vezes é só para te enganar. Quem te engana é quem? Quem te engana é quem? Não, seu coração. E a língua, aí você, ele mesmo entrega você. Ele mesmo. Bota na tua cabeça, aquilo que você pratica, você fala e você não percebe. Aquilo que você pratica, você fala e você não percebe. Você mente? A gente sabe. Você engana? A gente sabe. Pô, você acha que 31 anos lidando com pessoas, a gente não tem experiência? E o que a gente faz? A gente envergonha, não te envergonha? Não. Se o Espírito Santo não falou contigo, não é eu que vou falar. Porque se você não consegue ouvir o Espírito Santo, você vai me ouvir? Não vai. Eu estou pregando. Pregando para vocês, mas estou pregando aqui para a multidão. Se você não se importar, a multidão se importa. Se a multidão não se importar, vai ficar registrado lá. E é onde Deus vai operar. Porque a palavra, ela não tem data de validade. Aleluia. A palavra não tem data de validade. A Bíblia diz que quando ela sai, ela só volta quando se cumpre tudo. Se você amaldiçoou alguém, pode ter certeza que aquela palavra vai lá. E se aquela maldição for lá, e viu Jesus naquela pessoa, ela vai para onde? Ela voltar para casa. Aí você, ó, só pancadão. Agora imagine se você planta isso todos os dias. Todos os dias. Uma mentira, uma fofoca, um engano, uma mentira, uma fofoca, um engano, uma mentira, uma fofoca. Isso é viver. Viver em pecado é isso, é todo dia mentir. Viver em pecado é isso, é todo dia se masturbar. Viver pecado é isso, é todo dia ver pornografia. Isso é viver. Viver é tudo aquilo que eu vivo todo dia. Eu vivo a obra de Deus. Como é que você sabe que eu vivo a obra de Deus? Como é que você sabe? Jesus, eu dei resposta. É porque eu pratico todos os dias, meu Deus. Meu Deus. Me ajuda, Senhor. Vou fazer o clamor da Rose de ontem. Oh Deus, me ajuda! E vocês achando que ela estava encenando. Só uma criança percebeu. Aí para finalizar diz assim, ó. A língua está situada entre o menor membro do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana. Olha aí. A carreira da existência humana. Agora, qual é a existência humana? Da tua família. Da tua família. A sua família, ela vai ser o que você fala. A sua família vai ser o que você ensina. E ali ela vai ensinar os demais, os demais, os demais, os demais, os demais. E nisso vai se perpetuar tudo aquilo que você viveu aqui. Essa fé que eu vivo, ela vai gerar dentro dos meus netos, dentro dos meus filhos. E isso vai se perpetuar. Por que eu digo isso para você? Porque começou em mim. Ah, mas o fulano não tá nem aí. Agora.
Lembra que eu falei? É mais fácil quem está lá fora, que não se importa agora, ser salvo do que aqueles que estão dentro, descer o fogo. É mais fácil aquele que está lá no centro espírita ser salvo do que aqueles que estão na igreja todos os dias e não estão nem aí. Amém? Agora, para mim não ficar sem falar dos olhos, vamos lá. Provérbios 4, 23 e 25. Provérbios 4, 23 e 25. Onde está Provérbios? Está lá na Bíblia, aquele livrão preto, escrito Bíblia Sagrada. Provérbios 4. Vou deixar o Tiago ler aqui. Vem, Tiago. Manda fogo. Provérbios 4, 23, né? Aqui. Mas pode ler na Bíblia aqui. 4, 23. Boa noite. Boa noite. Li Provérbios 4, 23 até o 25. Lê e termina a reunião para mim, Tiago. E diz assim: então você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará. 24. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará, e o seu sono será tranquilo. 25. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios, quando vier. Explica, Tiago. Provérbios. Dos olhos. Mas é que ele não falou. Provérbio, esse daí. Provérbios Ih, 4. tá do outro lado, foi mal. Tá, Ele, eu li essa parte aqui, foi mal. É. Desculpa. Tá Eu perdoado, vi. tá perdoado. Lê e explica. Provérbios Tá. 4. Tá. Provérbios 23 até o 25. E diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 24. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. 25. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Explica e termina a reunião, Tiago. Para finalizar, né, essa palavra, ela diz que nossos olhos e nossa boca, pelo que eu entendi, são a mesma coisa. Além da nossa face, é claro, estarem presentes no nosso dia a dia, também ambos podem se corromper. Se um se corromper, o outro corrompe também. Por exemplo, se eu ver algo, por exemplo, vi um irmão fazendo uma falsidade, posso bem aconselhar, falar assim, buscar a verdade. Mas se eu ver e não disser, ou seja, os olhos estão corrompendo a língua, a boca, né? Tudo aquilo que nós vemos podemos falar, e tudo daquilo que nós falamos podemos ver, né? Então, se os olhos se corromper, abre portas para a boca também se corromper. E como diz na Bíblia, antes que uma parte sua se corrompa, cortai fora antes que seu corpo todo queime. Ou seja, se uma parte de nós está apodrecendo, está pecando, digamos assim, é melhor cortar esse membro fora e lançar fora antes que corrompa todo o corpo. O que isso quer dizer? Que se nós estamos vendo algo, a Bíblia diz que não é tipo, não é uma metáfora. Não quer dizer que, eu vi algo, tenho que arrancar meu olho fora. Não, repreenda. A Bíblia quer dizer isso, para repreendermos. Pense em algo. Não gostei, repreenda.
lançai fora Aleluia. todos os malefícios que a vida, que o diabo está tacando para a nossa vida, a gente tem que repreender, senão aquilo pode se manifestar. E eu termino a reunião de hoje, pela graça do Senhor. O Espírito Santo me usou até aqui. Amém.